É uma alegria estar aqui nessa manhã, finalizando a última etapa do curso. E nos anos que passaram, em tudo, a gente viu Deus guiando, conduzindo os passos e Ele é fiel e bom a cada dia, o tempo todo. Eu queria ler 1 Timóteo 1, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que diz: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Minha monografia vai falar sobre a igreja, o propósito da igreja e o Cristo autêntico. Eu parti por essa área de eclesiologia porque sou filho de pastor. Eu nasci nesse meio eclesial e as aulas de eclesiologia do ano passado foram marcantes na minha vida. Louvo a Deus pela vida do pastor Weber, meu orientador, e com certeza ele me ajudou muito para que essa monografia saísse. Além de pastor, é amigo e irmão em Cristo. Bom, a igreja, seu propósito e o Cristo autêntico. O que é a igreja? Aos que leram a monografia e aos que não leram, viram que não foi nosso objetivo dizer o que é a igreja em si, buscar a definição de igreja, mas sim analisar a situação da igreja hoje, os desafios que temos enfrentado como igreja de Cristo e o propósito bíblico para o qual Deus nos chamou. Mas, simplificando um pouco, não indo tão a fundo na palavra original, mas para mim a igreja é a comunidade onde o Senhor reina. Eu acho que eu consigo simplificar um pouquinho o que é a eclésia dizendo isso, só para começar a apresentação. Bom, mas o que veremos nessa manhã? O propósito da igreja de Cristo, bíblica, a realidade, a nossa situação hoje e a solução para mudar essa realidade. O que a gente pode fazer para que essa realidade melhore? Então, o propósito bíblico. John Stott, 2011, diz que se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. A palavra de Deus também nos diz em Romanos 8, 29, que porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Stott, 2011, também afirma que Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. E a semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Irmãos, ao analisar e observar o propósito da igreja de Deus para a sua igreja, fica claro que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então, entendemos no decorrer de pesquisas e do que fizemos na monografia, que conformidade à imagem de Deus significa ser como Jesus. E a semelhança com Cristo é o propósito eterno para o qual Deus nos resgatou. Irmãos, entendemos que o propósito de Deus para mim e para você é que sejamos semelhantes a Cristo. A palavra de Deus nos conclama a sermos semelhantes a Jesus, ao Jesus autêntico, que nos deixou o exemplo para que a gente siga as suas pisadas. Exemplos de humildade, de serviço, de amor e de disposição, de anunciar a palavra, de pregar o Evangelho. Então, dando uma simplificada, a gente acredita que Deus nos conclama a ser como Jesus. E a igreja de Cristo de hoje, o propósito da igreja para hoje é que sejamos humildes como Jesus, servos como Jesus, precisamos amar como Jesus e precisamos ser missionários como Jesus foi. Esse é o propósito de Deus para nós como igreja de Cristo. A realidade da igreja hoje. Bom, os desafios que nos cercam como igreja de Cristo no século XXI, o século da globalização, não são pequenos. Ronaldo Lidório diz que vivemos em um mundo onde o cenário mudou e a realidade está sendo reconstruída por valores alienígenas à fé cristã. São valores que combatem a visão espiritual e nos lançam em programas utilitários. Ronaldo Lidório, 2008. Mas qual é a imagem da igreja hoje? Ou qual é a realidade da igreja hoje? Naaman Mendes, em seu livro A Igreja Lugar de Vida, 1992, liga João 5, 1 ao 15, à realidade da igreja de hoje. João 5 vai falar sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. E ele apresenta o quadro daquele local. Segundo ele, Betesda tinha as características perfeitas para ser o lugar da prática da misericórdia. A começar pelo nome. Betesda em hebraico significa lugar de misericórdia. Então, ali tinha que ser um lugar de misericórdia. A época também era perfeita. Possivelmente esse fato ocorreu no Pentecostes, que era uma das festas religiosas mais importantes para os judeus. E os símbolos da religião judaica estavam ali naquele local. Havia a porta das ovelhas, os 5 pórticos, a piscina com água,
e a palavra de Deus nos diz que havia até o anjo do Senhor. Mas Naamã Mendes diz que faltava algo naquele lugar ali. Tinha muita coisa, mas faltava algo. E hoje, se a gente ligar essa visão de Betesda com a igreja de hoje, o que vem à nossa mente é observarmos a nossa realidade, o nosso quadro de igreja de Cristo. Quando olhamos para a igreja, nós olhamos para a igreja, podemos ver que temos igrejas confortáveis, datas especiais, liturgias apropriadas, símbolos, marcas e sinais da religião protestante e anúncios de milagres, e de uns tempos para cá começou a surgir até anjos, né? Temos arcanjos lá. Mas o cenário era perfeito para acontecer cura. O cenário era perfeito para que realmente a igreja mudasse o mundo. O cenário é perfeito. A gente hoje tem condições que não tinha no passado. Mas então por quê? Vemos ainda tantas etnias não alcançadas, tantos povos não alcançados pelo Evangelho ainda. Por que vemos pessoas, irmãos, morrendo ao nosso lado, do nosso lado, no banco de igreja? Pessoas que se dizem cristãos, que conheceram Jesus, mas vivem sem alegria, vivem sem amor, não têm o desejo de pregar o Cristo a quem serve. Por que isso acontece? Bom, entendemos que as palavras de Naamã Mendes, 1992, respondem às nossas perguntas. Ele diz que, como em Betesda faltava algo, tinha tudo ali, mas faltava algo. A realidade da igreja hoje, na nossa igreja, falta algo também. E concluímos dizendo que para a realidade da igreja hoje nos falta algo. Falta-nos a visão do Jesus autêntico, a misericórdia encarnada. John Stott também apresenta 4 tendências contemporâneas que têm ameaçado e desafiado a igreja de Cristo nesses dias. São eles o pluralismo, o materialismo, o relativismo ético e o narcisismo. Infelizmente, temos visto essas tendências que são frutos da globalização, são frutos do mundo no meio de nossas igrejas. Vemos igrejas pluralistas, materialistas, narcisistas e relativistas. Como vencer essas tendências? Como mudar a realidade da igreja de hoje? Uma igreja que não exerce misericórdia, uma igreja que não olha para os perdidos. Como mudar? E como vencer essas tendências que têm entrado na igreja? Ao discutir as tendências contemporâneas que nos desafiam hoje, concluímos que somos chamados a ser como Jesus. Precisamos ser verdadeiros, simples, obedientes e missionários. Isso está na página 24 da monografia, se quiserem acompanhar. Como vencer? Bom, diante do pluralismo, que afirma que todo ismo tem o seu valor e precisa de respeito, a gente precisa ser verdadeiro e anunciar a singularidade de Jesus. Stott, 2011, diz que a gente pode falar de Napoleão o Grande, de Alexandre o Grande, mas não de Jesus o Grande. Jesus não é o grande, ele é o único, e a palavra de Deus nos diz isso. Jesus não tem rival, ele é o único. Seu nome é Conselheiro, Pai da Eternidade, maravilhoso, ele é o único. Então, diante dessa tendência de pluralismo, que afirma que qualquer ismo tem o seu valor, a gente precisa ser verdadeiro e anunciar o Cristo a que servimos. Diante do desafio do materialismo, que tem abafado a nossa vida espiritual, a gente precisa ser simples e lembrar que que o nosso lar não é aqui, que Deus nos convida, a palavra de Deus nos convida a entesourarmos riquezas no céu. Precisamos ser igrejas simples, igrejas que, tendo ou não tendo, amem a Cristo, façam missões, anunciem a palavra. E diante do desafio do relativismo ético, que ensina que há verdade em qualquer pensamento e que as ações de qualquer um podem ser justificadas, a gente precisa ser obedientes, porque, irmãos, a gente já possui o padrão de vida para vivermos nesse mundo. John Stott, 2011, diz que cristãos radicais, igrejas de Cristo, não têm dificuldade de fazer escolhas. Por quê? Porque a nossa vida deve ser pautada pela palavra de Deus. A gente não tem dificuldade de escolher, a gente sabe o que é bom, o que é ruim, a gente sabe o que Deus nos manda fazer. Então, diante do desafio do relativismo ético, precisamos ser obedientes. E diante do desafio do narcisismo, que ensina o amor, a admiração por si mesmo, a gente precisa ser missionários. Precisamos ser a igreja do amor, que pregue a Cristo. Narciso era um jovem que se apaixonou por si mesmo. Ele, a cada manhã, ia na beira do rio, da mitologia greco-romana, ele ia na beira do rio, olhava a sua face no rio e ficou apaixonado por si mesmo. Até que um dia ele quis ir mais para fundo do rio, foi olhar, caiu e se afogou. Infelizmente, vemos igrejas assim, igrejas que se preocupam em ser as melhores igrejas, as mais bonitas igrejas. Igrejas que se preocupam em se mostrar boas para as pessoas.
Mas diante desse desafio, a gente precisa ser missionário e pregar a Cristo, e anunciar a Ele, a tempo e fora de tempo. Precisamos clamar por igrejas assim, igrejas que conheçam, sirvam e proclamem o Jesus autêntico. Igrejas misericordiosas que saibam o caminho da cruz. Logo, qual é a solução? Bom, quando eu falo de igreja que conhece o caminho da cruz, a gente trabalhou isso na página... Desculpa que eu perdi a página. 28. Não, desculpa. Página 31. Por que a igreja precisa conhecer a cruz? Porque, irmãos, a cruz de Cristo revela o que realmente somos. E perante a cruz de Cristo, desaparecem as nossas diferenças sociais, as nossas diferenças econômicas e raciais. Perante a cruz de Cristo, a gente é igual. Perante a cruz de Cristo, os nossos diplomas caem e o doutor é igual ao varredor de rua. Precisamos de igrejas que saibam o caminho da cruz. A cruz é o nosso caminho. A cruz é o caminho que a igreja precisa andar. Nela, descobrimos que apesar de nossos erros, mazelas e pecados, somos aceitos, assim como foi o ladrão na cruz. Nela, descobrimos o amor de Deus por nós e a possibilidade imensa de amar nossos irmãos, apesar de nós ou apesar deles. Precisamos de igrejas que conheçam o caminho da cruz. A solução, qual é? Chegando ao último tópico. Bom, com veemência acreditamos que nada é mais importante para a igreja contemporânea do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Mas eu falei bastante sobre Jesus autêntico na monografia, então eu quero falar um pouquinho. Na página 12, capítulo 2, John Stott usa Colossenses 1, do 15 ao 17, falando que Paulo apresenta-nos uma imagem de Jesus autêntico. O versículo começa dizendo qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que é no céu e na terra. Irmãos, Jesus é a imagem de Deus. Esse é o Jesus autêntico, é o Jesus que é eterno, que não é só Senhor da igreja, é Senhor do universo, que não é só cabeça da igreja, é cabeça de todo o universo. Ele é o sustentador e mantenedor do universo. Esse é o Cristo autêntico. E acreditamos que olhando para Ele, somos moldados e transformados à sua semelhança, que como já vimos é o propósito de Deus para mim e para você, como igreja de Cristo. Olhando para Ele, acreditamos com veemência que igrejas irão mudar seus bairros, cidades e gerações, que vidas serão alcançadas e o nome de Cristo glorificado por todas as nações. Eu finalizo mais uma vez usando 1 Timóteo 1,17. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado.